Oi, oi, meus amores, como vocês estão nesse dia? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver me escutando aqui. Esse é o nosso terceiro episódio e nesse episódio vai ser o nosso primeiro episódio do Vida de Autônoma, onde eu vou compartilhar um pouquinho mais da minha jornada nesse processo de profissional liberal, de autônoma, de empreendedora, de ter o meu próprio negócio. E hoje é o início desse processo de partilha. Como nesse primeiro mês eu estou trazendo uma introdução em todos esses temas, eu senti que a melhor introdução que eu poderia trazer para vocês aqui seria de fato a minha própria experiência. Porque quando eu compartilho a minha própria experiência, eu estou falando do que é mais latente na minha vida e de como isso ressoa de uma forma mais conectada com a minha vida hoje, com a construção de tudo que eu fiz até aqui. Então, nesse episódio, a gente tem o episódio 1 do Vida de Autônoma, onde eu vou te contar como foi o meu caminho até aqui, profissionalmente falando. E aí, para começar, eu preciso te falar que eu nunca fui a pessoa que desde criança sabia o que queria ser, no sentido de uma afirmação muito forte e que isso sustentou ali para a adolescência, para o início da vida adulta, que ainda é muito adolescente, né? Então eu nunca fui aquela pessoa que tinha muito bem definido o que gostaria de ser. Eu lembro de falar que eu gostaria de ser cantora, eu gostava muito de cantar, de dançar. Lembro que teve uma época que eu falava que eu gostaria de ser dentista, mas era porque eu gostava muito da Barbie dentista que uma prima minha tinha. Então eu acho que era mais pelo apego à Barbie do que em si pela profissão específica. Mas eu nunca tive tanta certeza do que eu gostaria de ser e do que eu gostaria mesmo de seguir na minha vida. Eu vejo algumas pessoas que tinham uma certeza absoluta desde pequeno do que gostariam de ser e eu nunca fui essa pessoa, né? Então, quando eu estava no colegial, que era o momento de eu tomar uma decisão de qual faculdade eu faria, eu acho que essa é uma das grandes decisões da nossa vida e que muitas vezes a gente não está ainda maduro para tomar, e isso não é ruim, né? Não estar maduro, porque eu acho realmente que decidir o que você quer fazer para o resto da vida, que eu acho que o profissional ainda tem esse peso na nossa sociedade, então eu preciso escolher o que eu quero ser para o resto da minha vida, é muito pesado a gente ter que fazer isso na nossa adolescência e num momento em que a gente não sabe ao certo o que a gente realmente gosta e como as coisas realmente funcionam na prática, né? Então a gente tem muita pouca vivência de vida. A nossa vivência ainda é muito fechada dentro daquilo que acontece na escola, no colegial, no cursinho, enfim, nesse lugar em que a gente está a maior parte do tempo, né? Eu acho que na época que eu estava na adolescência e no meu terceiro colegial, eu achava que eu sabia muito. E quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que eu menos sabia naquela época, tanto de mim quanto da vida, e não que eu saiba tanto hoje, né? Porque, igual eu disse no episódio anterior, para mim o autoconhecimento é muito mais o lugar de encontrar conforto, no não saber tantas as respostas e tudo que a gente gostaria de saber e tudo sobre mim, exatamente como funciono, né? Então, não é sobre isso, mas eu tenho percebido como nessa adolescência, na fase de decidir o momento, a profissão que você vai seguir, existe ainda muita imaturidade na vida, né? E como a gente é cobrado pela sociedade, muitas vezes pelos nossos pais também, a ter que ter uma escolha. E uma escolha que carrega muito peso, né? E uma escolha que carrega uma questão mais engessada da vida. Então, esse é o primeiro recorte que eu gostaria de fazer, assim, eu acho muito cruel a gente ter que decidir algo que a gente gostaria de fazer tão cedo, né? Principalmente se você ou alguém que você conheça é meio parecido comigo, com a história que eu vou contar aqui, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar nessa forma de educar os nossos adolescentes quanto à escolha da profissão e entender que todo mundo vai se descobrindo na medida em que vai vivendo e que nem todo mundo precisa seguir exatamente esse caminho de sair do terceiro colegial e obrigatoriamente entrar numa faculdade. Caso a dúvida ainda exista, a gente precisa relembrar esses nossos adolescentes de que o tempo ele é nosso amigo e não nosso inimigo. A gente não está numa corrida contra o tempo. A gente está vivendo a vida com o tempo a nosso favor. Mas isso depende da nossa escolha, de aprender a olhar para o tempo com essa lente.
Esse é o primeiro lembrete que eu gostaria de deixar aqui. E se esse lembrete ressoa na sua vida e também lembra de nós, adultos agora, sermos agentes desse lugar de entregar um pouco mais de conforto para os nossos adolescentes nesse processo de decisão de caminhos profissionais. E é importante também nesse caminho a gente se relembrar que a gente está num momento específico do mundo. Muitas profissões estão deixando de existir para que outras profissões, novas profissões ganhem forma. Às vezes o não saber agora já é uma manifestação que vai demorar um tempo, porque manifestar às vezes demora. É esse processo da gente entender que às vezes aquela pessoa que está em dúvida está no processo de gestar talvez uma outra profissão, uma nova forma de existir no mundo, que vai trazer à tona novas possibilidades nesse âmbito profissional também. Então lembra de, na medida em que a gente for aconselhar os nossos adolescentes sobre essa questão de mudança profissional, a gente se colocar no momento atual que a gente está, já com a bagagem de vida que a gente tem, e não só uma reprodução daquilo que talvez a gente tenha recebido dos nossos pais e cuidadores, que no meu caso foi uma obrigação, né, de ter que escolher uma profissão naquele momento. E aí não é um lugar da gente culpar também o que a gente recebeu, ou de entrar num lugar de muita rebeldia contra isso, porque era o que os nossos pais e cuidadores tinham para nos entregar naquele momento. Mas agora a gente tem a oportunidade de olhar para isso e ver o que disso a gente gostaria de mudar e de fazer diferente, para que nós de fato sejamos esses agentes de transformação, principalmente nesse lugar profissional. Depois desse recorte que eu trouxe sobre o que eu penso sobre esse lugar de decisão profissional, né, nesse momento da adolescência e do terceiro colegial, vou voltar para a minha história. Então, eu nunca fui essa pessoa que sabia o que gostaria de ser ou que tinha uma certeza absoluta do que gostaria de ser quando crescer. E nesse processo, eu lembro que no momento em que eu tinha que tomar essa decisão de escolher fazer uma faculdade, na escola, o que os meus professores diziam muito era para, se eu não sei o que eu quero fazer, que eu escolha pela área de estudo ali do colegial que eu mais me identifico. E a área que eu mais me identificava era as biológicas. Eu gostava bastante também de exatas, me dava também bem em humanas, mas humanas não era o meu preferido, eu não gostava muito de história e não gosto muito de história até hoje. E com base nisso que eu fui orientada, né, pelos meus professores na época, eu comecei a procurar algo dentro das biológicas que me interessasse. E na época tinha uma amiga minha que ela estava começando a fazer terapia ocupacional, que na época era uma profissão zero conhecida e que as pessoas nem sabiam o que fazia, e, enfim, super escondida, assim, sobre o que faz, como atua, existe isso, né? O que é isso? E na medida em que ela me explicou o que era a terapia ocupacional, eu gostei bastante do que eu escutei dela, e aí eu fui prestar a TO. Eu passei na Federal de Minas Gerais, em Uberaba, primeiro, e depois eu passei aqui na USP de Ribeirão Preto, e aí fiquei 6 meses fazendo a faculdade. Com base no que foi acontecendo na faculdade, eu fui sentindo alguns incômodos relacionados a essa profissão e tinha uma parte minha que não me via fazendo isso desse jeito e desse modo. Eu lembro que teve uma TO que foi dar uma palestra e compartilhar um pouco da vivência dela com a gente, e ela era uma TO específica de doenças terminais. E na época, isso me assustou muito. Eu achei que tinha muito peso ali naquela profissão. E eu sentei com meu pai, conversei com meu pai, e meu pai falou: se você sente mudar, realmente é um momento de você fazer isso. É um momento em que você está descobrindo o que você quer. E ele super me apoiou. E aí eu saí da terapia ocupacional e voltei para o cursinho. No que eu voltei para o cursinho, eu fiquei mais meio ano fazendo cursinho para prestar o vestibular. E aí eu fui prestar veterinária. E acho que aqui é um recorte importante. Eu acho que esse momento eu realmente estava bem perdida, assim, eu não sabia realmente o que eu gostaria de fazer. E eu gostava de animais, eu gostava
de cuidar de bichos, eu gostava de biológicas, eu gostava dessa área da saúde, então parece que estava tudo muito acessível, né? E aí o cursinho foi um saco para mim, foi muito cansativo, eu não consegui me concentrar nos estudos igual eu me concentrei, por exemplo, no terceiro colegial, onde eu estudava realmente todos os dias, bem focada. O cursinho para mim foi um saco, eu estava me sentindo exausta com tudo isso, muito insegura também com todas as tomadas de decisões sobre o profissional. E aí, com base nisso, eu escolhi fazer veterinária, escolhi fazer numa escola particular aqui em Ribeirão, que é inclusive onde meu pai trabalhava e onde eu tinha bolsa de estudos por conta de meu pai ser professor universitário também. E nesse momento, eu acho que eu escolhi a veterinária por uma questão de facilidade, por uma questão de ter acesso a esse curso sem ter aquele esforço e aquele desgaste muito grande de vestibular e realmente começar a fazer algo, me colocar em movimento, assim, me incomodava muito esse não saber. Então acho que eu escolhi não pensar tanto e peguei a opção que era mais fácil, ainda mais já tendo a minha irmã nesse caminho, ficava um lugar um pouco mais confortável até para mim. E fiz 1 ano e meio de veterinária, e aí quando eu fui fazer estágio na veterinária, eu fiz um estágio curto, mas foi um estágio em que eu estava cuidando de uma cachorrinha que tinha sinomose na época, que era uma doença. Eu estava cuidando dela, era eu praticamente que cuidava dela no começo do dia, e ela estava apresentando uma grande melhora. E eu lembro que quando ela apresentou essa grande melhora, a veterinária falou: "Ó, ela é presente de estagiário, porque ela veio do centro de zoonoses e a gente estava cuidando. E aí, depois que ela melhorasse, a gente ia entregá-la para adoção." E aí eu fiquei super animada, fui convencer minha mãe, porque a gente tinha uma outra cachorrinha na época, e minha mãe já abominava a ideia de ter outro cachorro, porque ela não queria nem ter um cachorro, porque ela é muito incômodo para ela a questão da morte, né? Da morte, do tempo de vida mais curto do cachorro e tudo mais. Mas aí consegui convencer a minha mãe, e aí teve um dia no estágio que aconteceram duas coisas muito marcantes, que foi a cachorrinha que eu estava cuidando, ela começou a ter uma piora, começou a sair sangue do nariz dela, e aí por conta desse quadro agravado dela foi preciso fazer eutanásia, e fazer eutanásia me assustou muito. Eu fiquei em muito choque, chorei bastante. E nesse mesmo dia chegou um cachorro vindo do centro de zoonoses que estava com sarna e com a pele solta, toda rebatida. E a gente ficou várias horas cuidando desse cachorro, dando banho, passando remédio para ajudar a aliviar. Tinham várias partes que estava com osso, assim, estava praticamente no osso já. E aquilo me assustou muito, assim. Eu falei, nossa, eu acho que eu não gosto tanto de veterinária a ponto disso realmente ressoar em mim. Fora que eu morri de medo de levar mordida, né? Então, isso também começou a não fazer muito sentido. Eu até me identificava, até gostava, eu me dava muito bem. Em todas as faculdades que eu fiz, eu sempre estudei bastante, sempre fui muito dedicada. E eu lembro que quando eu estava com uma dúvida profissional lá em TO, eu fui fazer umas consultas com um psicólogo na época. E ele me falou uma coisa que ficou muito marcado para mim, que eu tinha uma personalidade, um perfil de uma pessoa que ia ser boa naquilo que ela escolhesse fazer. O desafio é escolher o que fazer só, né? Mas ele me deixou bem aberto quanto a isso, e de fato eu sempre me dediquei muito aos estudos, eu sempre fui muito. Eu busquei sempre o meu melhor nesses lugares, né? Então, até nas minhas mudanças profissionais, o meu pai nunca me questionou essa questão do estudo, porque de fato eu não deixava de estudar para sair, eu não deixava de fazer nada disso para estudar, e eu me sentia muito responsável, eu era muito responsável, então sempre foi um desafio para mim. Então, eu me dava muito bem também na veterinária, mas tinha alguma coisa ali que não fazia sentido. Eu pensava, nossa, daqui 10 anos eu vou estar querendo fazer isso. Eu falava, não, tinha alguma coisa que não ressoava. E aí, nesse momento do final da veterinária, eu fiquei mais perdida ainda, né? Porque já não tinha opções tão fáceis para mim, tudo que tinha, mesmo não sendo fácil, não rolava uma identificação com isso. E aí eu acho que eu fui desistindo um pouco de mim profissionalmente falando nesse momento e fui pensando em outros caminhos.
caminhos que talvez eu nunca tinha pensado antes. Então, nesse momento, eu fui me permitindo pensar fora da bolha da biológicas, que foi o que eu aprendi a enxergar lá no colegial. E aí, nesse momento, foi quando eu vi a possibilidade de fazer engenharia ou de arquitetura, porque também eram faculdades que eu tinha uma possibilidade de fazer de forma mais fácil, que tinha nessa faculdade particular que o meu pai dava aula. E aí eu sentei com meu pai, conversei com meu pai, ele me explicou a diferença de arquitetura, a diferença de engenharia, e eu não gostava muito da história de na arquitetura ter muita história, porque por mais que eu nunca tinha ido muito mal assim em história, mas não era algo que eu gostava de estudar. Aí eu falava, nossa, eu vou cair num lugar que eu vou ter que estudar muita história, pelo amor de Deus, odeio, né? E aí eu falei assim, não, eu vou para engenharia. Fiz 6 meses de engenharia, fiquei desesperada porque não aguentava mais número, apesar de me dar bem em exatas. Não aguentava mais muito homem na sala, muita energia estranha, assim, não me sentindo confortável naquilo. E, e aí eu falei, pai, eu preciso de gente. E aí eu vou para arquitetura. E aí foi quando ele me deu um intimato, né? Falou, é a última vez que você muda. E eu fui para arquitetura e, de fato, na arquitetura eu me encontrei um pouco mais do que eu tinha me encontrado nas outras faculdades. E aí, quando eu estava refletindo sobre esse episódio e para trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu fui refletindo sobre uma coisa que eu falei também lá no outro episódio, quando eu falei de autoconhecimento. Quando eu falei do meu último trabalho como arquiteta e que eu entendi que o que me prendia naquele trabalho eram as pessoas na qual eu me conectava. E eu acho que a escolha da minha profissão também me trouxe muito esse lugar de relacionamento. Como as relações são muito importantes para mim, conscientemente falando, são coisas que eu quero, que eu me nutro, que eu escolho. Todas essas faculdades, quando eu fui olhar, né, para esse meu passado e olhar para todas as faculdades que eu escolhi, eu percebo que em todas elas que eu disse não, eu tive muita dificuldade de criar vínculo. Eu tive muita dificuldade de criar vínculo na terapia ocupacional, tive muita dificuldade de criar vínculo na veterinária, tive muito mais dificuldade de criar vínculo em engenharia, que era praticamente homem, a sala toda homem. E na arquitetura, além de eu me conectar um pouco mais com o conteúdo que era dado de alguma forma, eu comecei a me abrir e me conectar muito mais com as pessoas que estão lá. Eu lembro de forma distante, não é uma memória tão presente, que eu lembro que quando eu decidi ir para a arquitetura, eu também tomei uma decisão interna de agora eu vou me abrir para me relacionar, porque me matava por dentro não ter alguém para me relacionar no formato de amizade e sentir que eu realmente era amiga daquelas pessoas, sentir que eu realmente estava construindo um vínculo. Né? Na veterinária eu também não senti isso, tive algumas conexões que foram bem importantes para mim, mas eu não sentia que realmente existia um vínculo ali. Então, quando eu olho para a arquitetura, eu acho que uma coisa que fortaleceu o meu sim para isso foi que no começo da faculdade eu comecei a realmente fazer vários vínculos. E os vínculos me conectam, né? Os vínculos me nutrem de uma forma muito gigantesca, assim. Então, acho que eu também escolhi e consegui terminar a faculdade de arquitetura por conta das pessoas que apareceram na minha vida, por conta das pessoas que eu me tornei amiga, por conta dos vínculos que eu fiz, pela abertura que eu me dei de me relacionar. Porque eu via que também era um padrão muito grande da minha adolescência, de eu me fechar, de eu ter muita dificuldade de confiar, de eu ter muito medo de me relacionar, de eu ter muita dificuldade de criar amigos novos. Na minha infância não era assim, mas na minha adolescência foi, justamente porque na minha adolescência foi um momento em que eu passei por muitos desafios relacionados à minha imagem, à minha voz, ao existir no mundo me expressando, ao existir no mundo fisicamente falando, né? Tive problema com peso, tive muito problema com acne, tive muito problema de autoestima e essa baixa grande de autoestima, ou quase ausência de fazia com que eu quisesse me esconder o tempo todo, e eu acho que esse me esconder o tempo todo é o que me fechava muitas vezes para me relacionar. E estava muito difícil sair desse padrão nas outras faculdades, né? E na arquitetura eu acho que por eu estar cansada um pouco desse processo,
eu virei uma chave interna e tomei uma decisão de me abrir um pouco mais para isso. E já tinha algumas pessoas que de longe eu conhecia, então isso também facilitou o meu processo. E aí fiquei na arquitetura, né? E durante a faculdade eu fui me identificando com a arquitetura, me dava muito bem nos trabalhos, nas provas, me conectava bastante, gostava muito de urbanismo e das questões mais relacionadas ao coletivo, né? A cidade, a questões habitacionais sociais também. Então, foi bem legal viver essa experiência da faculdade de arquitetura, né? Mas chegou no meu último trabalho. Eu trabalhei desde o começo da faculdade, desde o primeiro ano, e no meu último trabalho eu estava no último ano trabalhando lá, né? Eu não tinha me formado ainda como arquiteta, e eu estava trabalhando nesse estágio já fazia 1 ano e meio, e a partir desse 1 ano e meio foi quando eu tomei a decisão de fazer uma transição profissional totalmente abrupta, não recomendo, mas acho que também se na época eu tivesse feito de outra forma, eu teria talvez desistido desse caminho, e que graças a Deus eu escolhi esse caminho que eu tô vivendo hoje. Mas nesse meu último trabalho foi quando eu entendi que eu gostava muito da arquitetura por conta das pessoas na qual eu me conectava e que eu gostava muito do trabalho que eu fazia, não pelo trabalho, mas pelas pessoas que eu encontrei naquele trabalho. Então, nesse lugar eu pude encontrar uma habilidade minha e um valor muito grande para mim, que é o lugar de me conectar com as pessoas. Eu gosto muito de me aprofundar nas relações, e para mim é um lugar de muita dor não ter relações onde eu possa me aprofundar. Então eu sei que isso também reforça muito sims que eu dou, que às vezes não é um sim para coisa específica, e sim um sim para esse lugar desses meus valores que são encontrados nesse espaço, dessas questões que são extremamente importantes para mim, que esses espaços me dão, como por exemplo, me conectar com pessoas, né? Então, eu, nesse último trabalho, encontrei uma grande amiga minha. A gente se encontrou de forma muito peculiar. Ela pediu um remédio de enxaqueca para mim, na verdade, para uma amiga minha nossa em comum que trabalhava do meu lado. E a minha amiga não tinha, eu emprestei para ela, né? Eu dei o remédio para ela. E a partir disso a gente começou a se conectar. E aí foi quando aconteceu o que aconteceu no episódio anterior que eu falei, onde eu estava conversando com ela. E nessa conversa com ela, ela me procurou um dia para conversar sobre a dificuldade dela com a depressão e comentou até num processo de tirar a vida e tudo mais. Foi quando eu conversei bastante com ela, e nesse processo eu senti realmente que eu consegui ajudar ela de alguma forma e consegui perceber que esse era uma habilidade minha, né? Eu fazia isso de forma tão rotineira e de uma forma tão natural que eu nem percebia que isso era uma qualidade minha, né? Eu demorei para enxergar isso como uma qualidade, como uma potência, justamente por ser tão natural, justamente porque não tinha tanto esforço da minha parte de estar nesse lugar. E aí foi quando eu comecei a viver vivências de autoconhecimento, concomitantemente com isso que aconteceu com a minha amiga. Sempre quando eu saía dessas vivências coletivas de autoconhecimento, eu tinha uma certeza interna absoluta de que aquele era o meu caminho, né? Então, eu tinha certeza absoluta que era isso que eu queria viver mais na minha vida, e chegou no momento que eu comecei a ter uma certeza absoluta de que era isso que eu gostaria de fazer na minha vida para além desse caminho. Porque uma coisa que me frustrava muito na arquitetura é que, primeiro, a questão de urbanismo é sempre muito vinculada à questão política, né? E isso era uma coisa que me incomodava, porque eu não tinha o desejo de me tornar uma funcionária pública e de trabalhar com isso de forma tão engessada. E eu não gostava muito de como a arquitetura se dá nesses ambientes mais comerciais, onde tem uma falsa ideia de que a gente faz o inovador para o cliente, mas na verdade é uma réplica de algo que já acontece em outros lugares, na verdade não tem um processo criativo tão elaborado, né? Então, essas coisas me incomodavam um pouco, que eram as coisas que eu mais gostava na arquitetura, mas que quando eu ia para a prática eu não me via tão inserida naquilo e com tantas possibilidades quanto eu gostaria de ter. Então já rolava essa frustração interna em mim enquanto a arquitetura, de achar que ela estava muito mais comercial, de não concordar muito com esse lugar
do cliente querer fazer tudo como viu na foto e não ter um processo realmente de criação para algo único, porque a arquitetura é uma faculdade de humanas, né? Então é algo subjetivo, não é algo quadrado igual se é aplicado hoje, né? Na verdade, essa era a visão que eu tinha no passado. Hoje eu não tenho mais tanto contato com essas questões e eu busco olhar as potencialidades da arquitetura também, né? Mas essa frustração que rolava internamente em mim com a arquitetura, com a empresa que eu trabalhava também, por eu ver que era uma empresa que tinha um discurso muito diferente do que era aplicado, tinham gestores em que realmente não sabiam gerir pessoas e estavam com mais medo do que com desejo de aprender a gerir pessoas, estavam com mais medo do chefe, estavam com mais medo dos seus superiores, do que em si com uma vontade de construir um time, construir uma equipe, que eu acho que isso fez toda a diferença também. Eu lembro que no meu setor, na época, 6 pessoas saíram, né? 6 pessoas sair de um setor é algo que diz muito sobre o gestor daquela área. Então, eram coisas que também me incomodavam, mas não foi a frustração específica com a empresa ou com a minha gerência ou com as coisas que eu fazia, né? Eu acho que foi uma união de tudo, mas o meu pulso principal foi esse pulso de enxergar a minha potencialidade maior em outros lugares do que não naquele lugar limitado e fazendo o que a arquitetura me possibilitava fazer. Eu saía dessas experiências com uma certeza interna, uma absoluta certeza interna daquilo que eu deveria seguir. Eu comecei a compartilhar isso muito, inclusive, com a minha amiga. Eu lembro de um dia que a gente viu um vídeo da primeira formação que eu fiz, que foi a formação da Marcinha Bello, de Coaching e Healing, da Imana Project. Eu lembro que eu vi o vídeo e aí eu mandei pra ela e aí ela viu o vídeo e ela falou, meu Deus, é você. Eu falei, meu Deus, é o que eu quero fazer, né? E aí eu comecei a reforçar essa certeza absoluta de transição. Não via muito bem como eu faria isso, mas apareceu essa oportunidade de fazer essa formação e eu consegui fazer essa formação. E quando eu fiz a formação, eu ia tirar férias no meu trabalho para fazer a formação. Só que eu já decidi antes que eu queria sair do meu trabalho, e aí por isso eu saí antes do meu trabalho. Inclusive para poder pegar as férias e ter direito a outras coisas que se eu saísse depois eu não teria. Eu não sabia como era essa transição profissional, né? Não tinha a mínima ideia, na verdade. Na época se falava muito pouco disso. Mas eu enxerguei que era aquele momento, que era aquela possibilidade e que eu deveria aproveitar essa oportunidade da melhor forma que eu podia para realmente seguir esse novo caminho que se apresentava para mim. E aí eu saí dessa empresa que eu trabalhava. Fui fazer a minha primeira viagem sozinha para Florianópolis, fui fazer a minha primeira formação em Urubici, lá na Serra de Santa Catarina, no espaço da Isabel Otto, no espaço Florescer. Foi aí que eu comecei realmente a me tornar terapeuta. Só que um recorte importante de fazer sobre isso é que o meu desejo de mudar de área não foi porque eu gostaria de não ter chefe, porque eu gostaria de empreender. Foi sim por um chamado de querer seguir por esse caminho de cuidar de pessoas, de me tornar terapeuta, de facilitar processos de autoconhecimento. Mas na época eu era muito ingênua sobre essa visão de negócio, então eu não pensava, nem passava pela minha cabeça que a partir dali eu iria empreender, eu iria gerir o meu próprio negócio. Eu achava que eu ia cuidar e eu tinha uma visão bem infantilizada do que era isso e confesso que eu praticamente não pensava nisso. Eu só pensava em atendimento, eu só pensava em quem que eu poderia ajudar, só pensava em como que eu me aprimoro nesse lugar de cuidar do outro. E aí eu comecei na experiência precisar pensar sobre o que era realmente empreender. E aí eu acho que vem esse primeiro desafio da vida de autônomo. Quando a gente escolhe ser autônomo, a gente começa a acessar uma liberdade que eu acho que a gente não achava que era possível, ou que talvez a gente nem tivesse pensado sobre como a gente gostaria de acessar essa liberdade. E eu entendo que o maior desafio de nós autônomos é aprender a gerir a nós mesmos, a cuidar do nosso tempo, a cuidar da nossa agenda, a cuidar da nossa rotina, a cuidar da nossa empresa, a cuidar da gente como seres humanos, a cuidar das nossas emoções, de tudo que nos atravessa na nossa vida.
Então, eu acho que um dos grandes desafios e o maior desafio do autônomo é aprender a gerir a si mesmo e gerir a sua vida, equilibrar as relações, o tempo que a gente despende para cada coisa. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu pensei, eu falei, nossa, eu não sou mais CLT, porque a minha agenda de CLT, ela era baseada nos horários que o trabalho tinha. Então, eu precisava entrar às 7 e sair às 5. Então, eu ia organizar o meu dia no meu horário da manhã, no meu almoço, no meu horário da tarde, e o resto ficava, entre muitas aspas, livre para fazer o que eu quisesse, mas era visto mais como um descanso e de um cuidado mais físico ali para mim também, né? De fazer atividade física e tudo mais. Mas eu nunca pensei sobre como seria ter uma rotina não tendo esse norte do trabalho como sendo uma definição que obrigatoriamente precisa acontecer daquele jeito. E aí eu lembro que chegou num dia que eu falei, nossa, como que eu quero ter a minha rotina? O que eu gostaria de fazer? E na época ainda eu tinha um ranço gigantesco de rotina, de fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, de ter horário para as coisas. Aos poucos eu fui vendo que isso era uma fuga muito grande do meu processo de amadurecimento e que, na verdade, a rotina mais liberta do que prende. Que eu tinha uma visão distorcida desse lugar da rotina, que eu enxergava como algo ruim, algo que não era bom, algo que deveria ser desconstruído. Eu precisei começar a lidar de forma prática com essas coisas que eu de fato zero tinha pensado no momento em que eu escolhi fazer essa transição de carreira. Lembrando que eu fiz essa transição de carreira de uma forma muito abrupta. Hoje eu vejo que eu faria diferente, com mais calma, com muita presença, mas eu acho que na época eu não conseguiria fazer de outro jeito, então não me arrependo de na época ter feito isso dessa forma, mas se hoje eu fizer uma transição profissional, eu vou fazer com muito mais consciência. Isso é bom, né? Significa que eu aprendi no processo. Mas nessa época eu era totalmente louca, vista pelo olhar dos outros, de estar fazendo uma transição de um lugar que é estável, de um lugar em que eu estava me dando bem, de um lugar em que tinham promoções a serem feitas, né, promessas de promoções a serem feitas, que tinha um salário garantido, que tinha uma rotina pré-definida. Então, eu precisei lidar também bastante com esses desafios, principalmente dentro de casa, com essa resistência à minha mudança, porque eu também tinha muita dificuldade de mostrar das coisas que eu realmente gosto e como isso me nutria de uma forma que era muito maior do que eu conseguia explicar. Eu era muito fechada mesmo, né? Então eu até entendo a postura dos meus pais e do meu pai principalmente quanto a isso, porque ele não sabia o que fazia sentido para mim, eu não expunha muito as minhas questões para ele. Eu fazia yoga escondida, meditava escondida, né? Então eu do nada cheguei, do nada entre muitas aspas, cheguei com essa decisão tomada e ninguém entendeu muito bem o que eu escolhi. Então eu precisei lidar com esses desafios muito grandes familiares nessa escolha de mudança de profissão, principalmente no momento em que pouco se falava de uma transição de carreira, e no momento em também que eu fui extremamente ingênua e não pensei em absolutamente nada do que estava nesse combo de virar terapeuta. Eu não pensei que eu viraria uma profissional liberal, eu não pensei que teriam questões burocráticas a serem resolvidas, que eu precisaria gerir o meu dinheiro de uma forma totalmente diferente da forma como eu faria. Eu ia precisar sim definir uma rotina, de entender quais são os meus tempos de atendimento, de entender qual o tempo que eu preciso dedicar para mim e para as coisas que são importantes para mim. Então, eu não queria empreender, eu só queria atender. Só que ao longo do tempo eu fui entendendo que não dava para só atender. Só atender não era o suficiente para eu estruturar o meu profissional da forma como eu gostaria. Eu não queria empreender, eu só queria atender, só que eu não sabia o que estava por trás dessa minha mudança, dessa minha escolha de sair de um lugar CLT para um lugar de autônoma. E aí eu precisei começar a pensar sobre o que eu faço com o meu tempo, o que eu preciso fazer no meu trabalho de forma geral, quais são as obrigações para além dos atendimentos que eu preciso ter, qual é a visão que eu preciso ter de mim e da minha empresa,
E essas são coisas que me atravessam muito, e é justamente por conta de tudo isso que eu já vivi, que está relacionado com todos esses temas e que ainda vivo, e que eu tenho sentido mais vontade de falar sobre esse tema, que eu tenho mais vontade de falar sobre o profissional, mais vontade de falar sobre a vida de autônoma, mais vontade de ajudar essas pessoas autônomas, empreendedoras, a também cuidarem dos seus negócios de uma forma mais consistente, para que vocês não precisem também passar por tudo que eu passei. Eu acho que quando a gente passa por situações extremamente desafiadoras, a gente tem uma obrigação de fazer disso um legado que a gente passa para frente, né? Porque a gente aprende também com o erro dos outros. E eu quero de fato que vocês também aprendam com os meus erros, e é justamente por isso que eu tenho sentido muito mais essa vontade de, a partir desse momento da minha carreira, onde eu me sinto um pouco mais estruturada do que eu me sentia lá no início, um pouco mais consistente nesses lugares de bastidores, um pouco mais consciente da minha rotina, das coisas que são importantes para mim, da minha agenda, dos meus sims, dos meus nãos, que eu estou escolhendo também criar esse episódio da vida de autônoma todo mês. E como eu falei anteriormente, o maior desafio da vida de autônoma não é o trabalho de autônoma, é gerir a si mesmo, é dar limite para si mesmo, é entender quais são as obrigações e assumir a responsabilidade de cuidar daquilo que só você vai precisar fazer pelo seu trabalho. E como não correlacionar tudo isso a um processo de autoconhecimento? Eu posso falar e afirmar com todas as letras que ter virado autônoma, ter virado empreendedora, é um dos maiores e mais potentes processos de autoconhecimento que eu já vivi. Porque o nosso trabalho está conectado com quem a gente é. E se a gente quer viver uma transformação profunda naquilo que a gente faz, a gente precisa antes transformar aquilo que a gente está dentro de nós. Se eu quero me tornar uma profissional com mais autoridade, eu vou precisar mudar e trabalhar as questões em mim que hoje me impedem de ter essa postura de mais autoridade no meu trabalho. E aí, às vezes, é adquirindo mais conhecimento, é mudando a minha forma de me comunicar, é aprendendo a me portar mais com os meus clientes, entendendo que os meus clientes não são meus amigos, que eles podem sim virar meus amigos, mas que existe uma linha tênue e um limite, principalmente durante atendimento, durante a entrega principal do meu trabalho, em que esse recorte precisa estar bem definido dentro de mim. Então, percebe que para eu mudar uma coisinha no meu trabalho, eu preciso trabalhar várias coisas internas que estão em mim, que me impedem hoje de fazer essa mudança que eu desejo. Se eu quero ter uma agenda, se eu quero ter uma rotina, eu vou precisar antes pensar sobre a vida que eu quero ter. E isso é uma coisa que eu acho que eu não escutei no momento em que eu decidi a primeira faculdade lá atrás, na terapia ocupacional, e que eu escutei uma vez, eu não lembro de quem, que já faz muitos anos, e que para mim fez muito sentido, de que pensar no estilo de vida que a gente quer ter a longo prazo também é super importante para a gente definir qual profissão a gente vai querer ter, porque tá conectado. O nosso estilo de vida se conecta com a nossa profissão. A gente precisa pensar sobre quais são os nossos sonhos a curto, médio e longo prazo, algo que eu não fazia também, para a gente realmente entender essas mudanças internas. E tudo isso que eu estou falando aqui, sonho, rotina, estilo de vida, tudo isso está totalmente conectado com a nossa vida de autônomo. Então, é justamente por isso que a gente tem todo mês aqui um episódio dedicado único e exclusivamente para a gente se aprofundar em algum tema direcionado para essa vida de autônomo. Eu quero muito compartilhar mais com vocês das experiências que eu tenho vivido, também dos atendimentos que eu tenho feito sobre a mentoria. Se você está chegando aqui e não sabe como funciona o meu trabalho no 1 a 1, no 1 a 1 eu tenho um trabalho
de terapia holística, né, onde eu atendo através do acompanhamento, pessoas que desejam construir uma relação mais gostosa consigo mesma, trabalhando questões emocionais, mentais e olhando para o seu passado, olhando para a sua história, aprendendo a estar presente, construindo assim um novo futuro. E profissionalmente falando, nesse lugar que eu estou compartilhando aqui de vida de autônomo, eu tenho uma mentoria no 1 a 1, que é uma mentoria para autônomos, onde eu ajudo você a estruturar o seu negócio de dentro para fora. E por que eu falo de dentro para fora? Porque tem muito autoconhecimento na mentoria, tem muita transformação interna na mentoria. O resultado, ele é uma consequência. O resultado externo, ele é uma consequência de uma mudança interna. Para mim é impossível, principalmente falando nesse lugar de autônomo, trabalhar esse seu lugar de estruturar a sua profissão e a sua vida a partir da sua profissão. Não é possível deixar de olhar para dentro e conseguir construir tudo isso. Eu vou precisar viver um processo de autoconhecimento para que eu me estruture numa base que ela é sólida. Não é um pauzinho de madeira enfiado numa areia que é totalmente instável. É uma fundação que realmente está ali sendo construída. Fundação, para quem não sabe, é um momento ali da construção em que a gente trabalha a fundação, aquilo que está embaixo da terra, que é aquela estrutura que vai segurar tudo que está acima da terra. E quando a gente fala de fundação, quando você vê uma obra iniciando, você passa na frente dessa obra e essa obra é só terra por um longo período. E aí você tem uma sensação de que essa obra não sai do lugar. Mas porque a fundação, ela é debaixo da terra. E ela demora um tempo para estruturar. E ela é estruturada com firmeza, com consistência. E é isso que eu quero entregar para vocês. A partir da minha experiência, onde eu aprendi a firmar mais da minha base e cuidar constantemente dessa minha base para que eu possa expandir em paz, prosperar em paz, crescer, entregar mais o meu trabalho com mais confiança, com mais consistência, com mais coerência com aquilo que eu realmente desejo construir para minha vida. É exatamente por isso que eu quero compartilhar com vocês e é exatamente isso que a gente faz na mentoria. Na mentoria é um processo de acompanhamento de meses em que diretamente no 1 a 1, no personalizado, tanto de forma online quanto presencial, eu te ajudo a estruturar a sua vida de autônoma, de dentro para fora. Então, se você quer uma estrutura pronta de fora para dentro, eu não sou a pessoa que vai te ajudar. Eu vou precisar entender as suas necessidades, ver qual é o seu real objetivo nesse momento na sua vida profissional e a partir disso a gente olha para dentro para que a gente possa construir fora com mais consistência. Então nessa mentoria a gente tem sim esses momentos de autoconhecimento, onde eu vou para dentro, e também tem os momentos de prática, de colocar a mão na massa e de sentir essa prática atuando na vida e se percebendo como você vai vivendo a partir da estruturação também externa, que é uma consequência de uma mudança interna na sua vida e no seu trabalho. Então, caso você tenha sentido o chamado de viver essa mentoria comigo, é só me procurar lá nas minhas redes, no meu Instagram, comentar que você escutou o podcast, que eu te mando todas as informações da mentoria, às vezes ir direto no link da bio também pode ser uma possibilidade, mas eu gosto muito de conversar com vocês, então pode me procurar, falar da mentoria, que eu vou ter o maior prazer de te explicar de forma pessoal como funciona todo esse processo, tá bom? E aí, no próximo mês, a gente vai começar a se aprofundar em um tema que é super especial, tanto na nossa vida pessoal, quanto nessa construção e estruturação do nosso negócio de forma consistente e sólida, ou seja, de dentro para fora, para que a gente viva uma relação mais gostosa com a gente e com o nosso trabalho. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que esse episódio tenha te tocado em algum lugar, que tenha te feito refletir mais sobre ou a sua história, o que te trouxe até aqui, ou o que você deseja construir para sua vida daqui para frente. A gente está num momento planetário muito específico de muitas mudanças profissionais. Hoje a questão de transição profissional ela já é muito mais vista e muito mais falada, porque justamente
Existem muitas pessoas sentindo esse chamado de trabalhar essa transformação profunda, de viver um trabalho com mais propósito, de prosperar nesse trabalho fazendo o que se ama. Então, eu espero que você também, ao longo da sua vida profissional, se permita entrar em contato com você e fazer revisões caso sejam necessárias. Se permitir mudar de profissão caso você sinta. Se permitir viver uma nova relação com o seu trabalho. Se algo no trabalho em que você está vivendo hoje não esteja te satisfazendo, não esteja fazendo sentido, não esteja tendo propósito na sua vida. Então, esse é um episódio para eu compartilhar um pouco da minha história, mas também para eu inspirar vocês a mudarem, a se questionarem, a encontrarem a coragem dentro de vocês para vocês fazerem algo que vocês amam. Eu sei que a gente vive num país, principalmente o Brasil, onde a gente precisa fazer muitos recortes sociais, porque tem pessoas que realmente não têm uma oportunidade de pensar no que gosta de fazer, porque precisa colocar a comida de amanhã na mesa. Mas eu sei que existe uma grande chance de você que está me escutando aqui ser uma pessoa privilegiada e ter a oportunidade de hoje fazer do seu trabalho um processo de crescimento também mental, emocional, espiritual, fazendo algo que você ama, fazendo algo que faça sentido para você, fazendo algo que você realmente se conecte. Eu espero realmente ter te inspirado e desejo também que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente consiga ajudar essas pessoas que não têm tantos privilégios quanto a gente tem a encontrarem o seu caminho, o seu propósito e um trabalho que faça sentido, mais do que propósito nesse lugar de uma coisa específica, mas de realmente sair do trabalho, acabar o trabalho e falar: caraca, hoje eu fiz uma coisa muito legal. Hoje isso fez muito sentido para mim do que eu fiz no meu trabalho, porque é isso que eu sinto hoje. Eu tenho muito o que melhorar no meu trabalho em vários âmbitos e estou sempre em busca de muitas melhorias, de mudanças, de aberturas. Mas é muito bom hoje trabalhar com algo em que eu saia, finalize o meu dia, finalize uma sessão, finalize um cuidado de bastidor, um cuidado administrativo da minha empresa e fale: isso faz muito sentido para mim. Esse é o meu desejo para você. A gente se vê na semana que vem, entrando já no mês de agosto e descobrindo qual é o tema que a gente vai trabalhar nesse próximo mês e também escutando o oráculo que chega pra gente, a energia que chega pra gente através do oráculo para nos ajudar a viver um mês mais consciente da gente, criando essa relação mais gostosa com a pessoa mais importante da sua vida, que no meu caso da minha vida sou eu, espero que na sua vida seja você, para que a gente consiga cuidar de nós. Deixe seu comentário aqui, compartilhe comigo o que fez sentido, o que te tocou, para que a gente possa seguir juntos nessa caminhada. Pode deixar também ou no meu Instagram, ou me mandar por direct, ou deixar aqui nos comentários temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui no podcast, para a gente poder se aprofundar ainda mais. Um beijo e até semana que vem.